Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou um pouquinho mais diferente estou falando sobre Paulo, né? Hoje eu vou falar sobre o que é ser cristão. Mas na Antioquia aconteceu algo muito interessante na passagem de Paulo, né? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão, aqui como nós estamos vendo aí, é parecido com Cristo. Não na aparência, mas nas atitudes. O que é importante não é você ser parecido apenas na aparência, mas na atitude. E aqui nós vemos o quê? Que ser cristão é o alvo principal da fé. Ser cristão é ser a pessoa de Cristo. Nós temos que aprender a ser cristão. Não adianta nada você ir na igreja e sair de lá da mesma forma que entrou. Olha o que diz Tiago. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho, o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não adianta nada você ir à igreja, ouvir da palavra, mas sair de lá do mesmo jeito. O livro de Provérbios, ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, Provérbio 27:19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha para você ver o que diz em 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, você não deve ser apenas cristão dentro da igreja. Lá dentro da igreja tem toda a reverência, tem todo o cuidado, pega a sua Bíblia, né, e abre ela para se mostrar como um religioso, como uma pessoa que é cristã. E às vezes até leva dentro de uma sacola a Bíblia, com vergonha talvez, até de mostrar porque você é um crente, um cristão. Isso é vergonhoso, isso aí é lamentável quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, né? Tem vergonha de ser cristão, tem vergonha de ser parecido com Jesus, porque Jesus não tinha medo, nem vergonha, nem receio de abrir a boca e falar de Deus, do reino de Deus, de onde ele tinha vindo e para onde ele quer nos levar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala muito sobre isso, né? Como diz lá em Romanos 12:2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não adianta você ficar olhando para as pessoas, ver o que elas fazem, né? O que elas estão fazendo, falando, e você se assemelhar a ela. Se você realmente quer que o mundo seja melhor, você não vai conseguir mudar o mundo. Não vai conseguir. É praticamente impossível você fazer isso. Nem Jesus conseguiu. E você também não vai conseguir transformar esse mundo em pessoas parecidas com Jesus.
tem que andar como ele. Então você vai ser o exemplo, você vai ser aquele modelo de um cristão, um modelo que as pessoas vão olhar e falar, eu queria ser igual a ele, queria ser igual a ele. Por que ser igual a ele? Porque um ser cristão é uma pessoa que tem os traços, as atitudes, o comportamento, né? Às vezes tem pessoas que saem da igreja, né? Tá lá ouvindo a palavra, ouve tudo a palavra, até chora, né? Aí sai de casa, aí sai da igreja, vai para a rua, já começa a xingar no trânsito, já começa a brigar com a esposa, com os filhos dentro do carro. Às vezes nem chega em casa, às vezes vai até a pé na igreja, que a igreja é perto, vai lá, aí chega em casa, né? Já vai fazer um almoço, ou talvez vai, né, dormir, vai comer um lanche, coisa parecida. Já começa a discussão, não tem paz, não tem amor, respeito pelos pais, nem pelos filhos, nem pela esposa, nem a esposa pelo marido, enfim, né? Não devemos olhar para as Escrituras e saber que a Escritura é o alvo. A Escritura é o alvo principal da fé, né? O ser cristão é o alvo principal da fé. Não adianta nada, não adianta nada você ir na igreja e continuar com as mesmas práticas que você tem, né? As coisas erradas, que é desaprovada por Deus, não pelos homens, mas por Deus, é desaprovado. Deus não aprova certo tipo de coisa. Então eu quero deixar essa meditação para você. O que é ser cristão para você? O que é ser cristão? Responde aí, o que é ser cristão? Até amanhã. Amanhã nós voltaremos, em nome de Jesus.